Até já. Peço desculpas da interrupção. Quem não conhece as máquinas é desta forma. Então, o sistema imunitário. Nós temos vários órgãos no nosso sistema imunitário. Ele consiste em mais de 1 trilhão de células com um peso de cerca de 1 quilo. Portanto, é um peso muito pequeno relativamente ao nosso organismo, não é? Nós todos temos uma média de 50, 60 quilos, quando não mais, não é? E, portanto, o nosso sistema imunitário, que é tão importante, tem só o peso de 1 quilo. No entanto, ele tem a função de proteção contra bactérias, contra vírus, parasitas, fungos, células cancerígenas, e existem os linfócitos B, que se produzem no osso, na medula óssea, produzem os anticorpos, que são tão conhecidos, não é? Os linfócitos T, que se produzem no timo, produzem os fatores de transferência, e depois os natural killers eliminam as ameaças. Temos aqui os linfócitos T, portanto, algumas imagens, só para visualizarem como é que são as nossas células na área imune. Uma célula cancerígena a ser atacada por linfócitos, outra, e, finalmente, a morte de uma célula cancerosa devido aos linfócitos. Aqui temos cientistas que descobriram moléculas novas que atuam na imunoterapia. Portanto, a imunoterapia é algo que vai atuar no nosso sistema imunitário e vai fazer com que, por exemplo, um cancro seja debelado. O que eles inventaram foram moléculas que foram destravar o nosso sistema imunológico de tal forma que o cancro seja combatido de uma forma mais natural. Aqui temos a alergia a anticorpos. Nos dias que correm, atualmente, nós temos já os pólenes, tanto a circular, e por isso há cada vez mais alergias. E os anticorpos produzem-se para se defenderem. Aqui temos uma doença autoimune, a artrite reumatoide, e o fémur que está a ficar todo degradado. E, finalmente, vou-vos falar de fatores de transferência. Estas pequeninas moléculas nanopartículas foram descobertas pelo Dr. Cheryl Lawrence em 1949. Este médico estava a estudar a infecciologia e ele, na altura, estava mais preocupado com a doença da tuberculose. Então, foi fazer uma experiência. Ele contatou com um doente que já tinha contraído a tuberculose, já estava imune à doença e depois pôs num extrato dialisado de leucócitos e retirou desse paciente e foi doá-lo a outra pessoa que nunca tinha estado exposta ao bacilo de Koch. O que é que aconteceu? Essa outra pessoa não contraiu a doença quando esteve exposta ao bacilo. Portanto, temos aqui a funcionar uma vacina de forma natural e como foi feita através de uma transferência, daí chamarem-se fatores de transferência. Dr. David Lizombie, em 1990, conheceu estes estudos e pegou novamente nestes estudos. Nesta altura já existia a nanotecnologia e então ele conseguiu extrair, através da nanotecnologia, estas pequeninas partículas que também estão contidas no colostro bovino. Só dizer um pouco mais, elas são proteínas de baixo peso molecular, são cadeias peptídicas compostas por dezenas de aminoácidos, portanto não são daquelas megaproteínas, e elas armazenam a experiência do sistema imunitário. Eles são essencialmente educadores. Podemos dizer que os fatores de transferência são educadores do sistema de forma universitária, não é? Portanto, são educadores excelentes. Não são educadores da escola primária, não dão uma informação básica, dão uma informação a nível superior.
eles, em primeiro lugar, reconhecem os agentes patogénicos e depois eles vão reagir e organizar uma reação para erradicar todos os organismos que causam as patologias. Também outro pormenor, se nós dermos fatores de transferência a algum doente, eles atuam em 24 horas. É completamente diferente de uma vacina. As vacinas levam 10 a 14 dias a atuar no nosso organismo. Aqui nós temos uma informação super rápida, super veloz. Em 24 horas eles atuam. E depois também têm o poder de memória. Recordam essa informação de tal forma que no próximo contacto haja uma resposta rápida. Quais são as aplicações dos fatores de transferência? O Dr. Ângelo Sánchez diz que 65% das nossas doenças são devidas ao sistema imune não estar a funcionar de forma correta. Então, há doenças devido ao déficit do sistema imunitário, por exemplo, uma infecção, o cancro, a tuberculose e outras, herpes, por exemplo, e as doenças devido à exacerbação do sistema imunitário, como, por exemplo, as alergias, a dermatites, cada vez existem mais. Eu, como trabalho numa farmácia, num balcão de uma farmácia comunitária, cada vez vejo mais pessoas a apresentarem alergias de pele. E doenças também do foro respiratório, cada vez mais. E doenças autoimunes, já estão descobertas cerca de 100 e picos doenças autoimunes e cada vez mais doenças estão a surgir. E doenças do foro inflamatório também, cada vez mais existem dessas doenças, como por exemplo a diabetes. Onde é que nós podemos encontrar os fatores de transferência, sem ser também só nos nossos leucócitos? No colostro da mãe quando amamenta, no colostro bovino e no colostro de qualquer animal e também na gema do ovo. Neste caso, a For Life Research está a fazer fatores de transferência à base do colostro bovino e da gema do ovo da galinha. Esta é a equipa científica da For Life. Dr. David Vollmer é o diretor científico e tem 20 anos de experiência em controle de qualidade. Ele tem um doutoramento em controle de qualidade. O que é que isto significa? Significa que temos alguém que faz um controle estrito de todos os suplementos que saem desta empresa. Por isso temos completa confiança dos produtos que são produzidos nesta empresa. Depois também temos a doutora Paula Brock. Ela é licenciada em farmácia e é doutorada em toxicologia. Isso também significa que a toxicidade de todos os produtos é estudada em detalhe, e isso também nos dá imensa segurança. Depois temos toda uma equipa científica, uma equipa de médicos provenientes de vários países, portanto, com conhecimentos multidisciplinares, que também nos dão imensa confiança. Existem parcerias da For Life com várias universidades, a Universidade de Missouri, por exemplo, a Universidade de Auburn, onde fazem testes dos suplementos que vão saindo. Aqui temos um estudo comparativo do aumento da atividade das células natural killers, das células assassinas. Então, eu acho que toda a gente conhece o aloe vera, por exemplo. O aloe vera reforça o nosso sistema imunitário em 15%. Portanto, isso significa que os natural killers estão reforçados em 15%. E quando nós temos um vírus a atacar o nosso organismo, esse vírus tem lá os natural killers a atacá-los com uma força de 15%. Se nós formos falar da equinácea, já temos 43% de reforço imunitário. Se tivermos o inositol hexafosfato, que está contido na noz, já temos um reforço de 49%. Mas se formos comparar com o trifactor, ou seja, com os fatores de transferência contidos na forma trifactor, já temos um reforço imunitário de 283%. Já é um reforço bastante superior. E se juntarmos fitoterapia aos fatores de transferência,
já temos um reforço imunitário de 437%. Portanto, já temos aqui bastante mais informação imunitária. Estes gráficos é só para nos mostrarem como é que atua o nosso organismo se for atacado por um vírus e se não tiver informação de fatores de transferência, que é o primeiro gráfico. Então temos os natural killers, que só atuam ao fim de 3 dias e meio. Isto é o espaço de tempo que dá para que uma pessoa, às vezes, possa estar a reagir muito mal à doença e possa estar até de baixa, não é? Perante o vírus de uma gripe, por exemplo. Se nós tivermos os fatores de transferência a atuar, eles ao fim de 24 horas já estão a atuar no nosso organismo. E nós vimos no gráfico de baixo que os natural killers já estão a atuar ao fim de dia e meio, no seu expoente máximo. Temos aqui, do lado esquerdo, o Trifactor Plus, portanto, que é a fórmula que eu vos já indiquei anteriormente. É a fórmula que nos dá um reforço de 437% no nosso organismo. E, do lado direito, temos o Trifactor, que nos dá o reforço de 283%. Vou-vos só mostrar um gráfico, ou uma tabela, de estudos que eu fiz na minha tese, que já terminei em 2016. E então, o primeiro estudo foi feito com uma doente com uma infecção urinária com um ano de duração e resistente à antibioterapia. Esta doente já tinha feito todos os antibióticos, todos os suplementos que ela conhecia no mercado e não tinha qualquer efeito perante os mesmos. Portanto, estava com a E. coli, a bactéria, estava completamente resistente a todas estas informações. A médica que acompanhou este caso aconselhou-lhe fatores de transferência em 4 cápsulas por dia durante 3 meses. E o resultado foi que, ao fim dos 3 meses, a E. coli tinha desaparecido completamente do organismo. Portanto, esta doente já não manifestava sintomas. Outro doente, um jovem de 16 anos, de Braga, acompanhado por um dermatologista. Entre ele houve também outros tantos, cerca de 10 doentes. Este doente, com 16 anos, tinha uma dermatite atópica bastante grave e estava a ser medicado com um imunossupressor. O imunossupressor é um medicamento que retira a imunidade para que a doença, como esta é uma doença devido a ter uma imunidade a mais, então o que ele vai fazer é reprimir a imunidade de tal forma que a doença não se manifeste. Mesmo assim, este doente estava a manifestar a doença. Então o que o médico fez, o dermatologista, adicionou os fatores de transferência e assim teve uma parceria ótima, ou seja, menos efeitos secundários e potencializou a ação. Portanto, ao fim dos 3 meses, ele já tinha uma melhoria cutânea, bastante notória, e também respiratória, porque quase sempre estas doenças têm as duas versões, têm a parte cutânea e respiratória. Este caso é de uma pessoa que exerce uma atividade de educação física. Já foi no ano anterior que ele começou a tomar os fatores de transferência. Ele tinha estado um ano a fazer fitoterapia, indicada por uma médica dermatologista, e não tinha tido qualquer efeito. Esta médica dermatologista disse-lhe que esta doença era devido ao déficit do sistema imunológico e, portanto, o que ele tinha que fazer era dar informação imunitária ao seu sistema imunológico. Passado cerca de um mês de ele fazer fatores de transferência, 2 cápsulas por dia, vê-se aqui a imagem. Portanto, eu acho que a imagem dispensa mais palavras. Este caso é de uma doente, portanto, em 2017 que eu comecei a acompanhar o caso clínico, e esta doente
é uma colega minha, farmacêutica, que estava com cancro da mama. Na altura estava a iniciar a quimio e estava com valores completamente alterados, os valores hepáticos completamente alterados. Passados 15 dias já tinha alguns valores mais baixos e passado um mês e meio, como podem ver pelo quadro, os valores já estavam bastante, muito mais baixos do que anteriormente. Só cito o caso, por exemplo, da gama-glutamiltransferase, que passou de 402 para 76 ao fim de mês e meio. Este caso é de um amigo meu, que tem uma cadela que se chama Cola, como podem ver pelo quadro, e ela estava com a doença de Cushing. Cortisol a mais, portanto a cadela já estava um pouco mais gorda, não é? E o meu amigo estranhou o assunto dela estar constantemente a engordar e foi com ela ao veterinário. Então o veterinário aconselhou-lhe um medicamento e durante 6 meses o meu amigo esteve a dar um medicamento à Cola e ao fim dos 6 meses fez nova análise. Ela inicialmente estava com 3,7, no dia 26 de junho de 2017 estava com 3,7 de cortisol. Depois, em 26 de dezembro, passou para 5,6. E, como nela não tinha melhorado, mas pelo contrário, ainda piorou os valores, então ele começou a fazer fatores de transferência. E ao fim de mais 6 meses, fez nova análise e isto já estava com 1,2 de cortisol. Portanto, podemos ver que realmente deu bastante efeito a toma de fatores de transferência. Tomava 2 cápsulas de Trifactor por dia. Esta é uma doente com artrite reumatoide. Este caso foi passado agora há um mês atrás. Ela estava com a mão completamente inchada, com muitas dificuldades nas articulações, portanto, bastantes dores, e tomou o Plus, portanto, aquele que dá um reforço imunitário maior. Ao fim de um mês, ela tinha a mão desta forma. Portanto, também nota-se bastante na imagem que já tem muito mais, portanto, a mão desinchada e sem dor. Este é outro caso de uma doente do ano anterior, com psoríase. Ao fim de um mês, já estava desta forma. Neste caso, ela tomou vários suplementos, entre os quais também o Recol, para que, em conjunto com os outros principais, conseguisse fazer este efeito. E vou-vos falar agora de alguns suplementos. A base, eu já vos falei, é o Plus, o Trifactor e o Rio Vida. O Rio Vida é um suplemento com frutos vermelhos e é realmente um antioxidante de excelência. Adicionando também esta base em muitos tratamentos, entre aspas, não é? Não se pode dizer que estes suplementos curem. Temos que dizer que eles dão informação imunitária. Eles não curam as doenças. Simplesmente, ao darem informação imunitária ao nosso organismo, o nosso organismo vai receber essa informação e ele próprio vai atuar de forma a melhorar toda a sua qualidade de vida. Então, eu, em primeiro lugar, irei falar da glutamina. A glutamina é um suplemento que tem portanto, fatores de transferência e tem aminoácidos que apoiam a função celular e imunitária. Ele é excelente para quem faça desporto. Tomando antes e depois do desporto, vai fazer com que os músculos estejam preparados e que também não haja a dor devido à formação do ácido lático. O ácido lático forma-se durante o exercício e vai provocar bastante dor. O que ele vai fazer, a glutamina, é alcalinizar o organismo e então vai anular a formação desta acidez. Depois também vai fazer com que o nosso intestino
tenha uma melhor função. Também tem uma ação antioxidante e anti-inflamatória. Uma médica que acompanhou aquele caso da infecção urinária também me disse, portanto, isto já há alguns anos atrás, que a glutamina é essencial, por exemplo, numa rinite alérgica. Porque a rinite alérgica também é devido ao intestino não estar de uma forma correta, portanto, ele está permeável. Então, a glutamina o que vai fazer é também reparar essa função intestinal. O Renovo é um suplemento de excelência. É para renovar as células, é para reduzir a inflamação, porque quase todos nós temos bastante inflamação no nosso organismo. É a doença do século. Então, qual é a planta que é responsável pela redução da inflamação? É a curcuma. A curcuma, que estes cientistas juntaram-lhe pimenta negra para potencializar a ação da curcuma. Depois ele dá também um bem-estar geral. É um forte antioxidante. Tem adaptogénios que nos vão permitir adaptar a todas as circunstâncias físicas, psíquicas, de stress. Não é? Nós andamos constantemente em stress. E vai permitir um envelhecimento saudável. Eu posso-vos dizer um caso de uma pessoa que tinha uma vida com bastante stress e continua a ter, não é? É contabilista, e então chega àquelas alturas de mais stress fazer as contabilidades e ele ficava sem ter noção, sem ter calma. E começou a tomar o Renovo e começou a fazer o trabalho todo tranquilamente, não é? Conseguia ter maior capacidade de reflexão. Portanto, é realmente o que este suplemento faz, permite que nos adaptemos de uma forma correta a todo o stress que nos envolve. O ProTF. O ProTF é uma proteína, também tem fatores de transferência. Ela contribui para a melhoria da saúde dos músculos, dos ossos, das articulações. Nós, à medida que vamos tendo mais idade, vamos diminuindo a nossa massa muscular. O que é que nós podemos fazer para contrariar este processo? Ingerir mais proteína. E como não é habitual as pessoas ingerirem mais proteína, mas pelo contrário, não é? À medida que os anos vão passando, vão diminuindo a ingestão de proteína. Portanto, este suplemento é essencial para a vida de muitas pessoas. Posso só contar um caso de uma pessoa já com alguma idade, com uma escara bastante grande, que não fechava há imenso tempo. E quando ingeriu proteína, ao fim de um mês, esta escara estava a fechar. Porquê? Porque vai fazer uma renovação das células. Né? É a proteína que permite a renovação celular e, por isso, permite-nos realmente uma melhoria de qualidade de vida. Também melhora o desempenho desportivo, mantém um peso saudável, portanto, tem várias vantagens na nossa saúde. Temos aqui vários suplementos que atuam em vários sistemas. Começando pelo Belvi, atua no sistema sexual feminino. O Vista, na visão, o BCV, no sistema cardiovascular. O Glucoach, no sistema endócrino. O Mail Pro, no sistema sexual masculino. E o Recol, no sistema cerebral. Vou só falar um pouco do BCV. Nós agora vamos, daqui a pouco, entrar primavera, verão. E este suplemento é essencial, porque quando vem mais calor, nós começamos a ter mais dificuldade na circulação. Então, dar esta informação ao nosso organismo, que realmente tem aqui bastantes nutrientes, é essencial. Posso só contar o caso de uma pessoa, amiga minha,
ela já tinha tido uma tromboflebite, tinha uma profissão bastante exigente, estava de pé durante todo o dia e tomava um medicamento da farmácia, mas não tinha qualquer efeito. Então, começou a tomar o BCV. Ao fim de 2 dias da toma, ela disse-me que já conseguia levantar-se sem dor. Que ela todos os dias se levantava com uma dor extrema nas pernas. E ao fim de 2 dias já estava a fazer a sua ação. Posso dizer que ela nunca mais abandonou este suplemento. Realmente faz a diferença na vida de muitas pessoas. O que é que ele contém? Temos, por exemplo, a levedura de arroz vermelho, que substitui um medicamento que se utiliza para o colesterol, que são as estatinas. Ele simula as estatinas e baixa o colesterol, os triglicerídeos. A enzima Q10 é um nutriente que nos dá mais energia, vai fazer com que as nossas mitocôndrias, portanto são as nossas fábricas, com que elas trabalhem melhor. O magnésio faz com que os músculos estejam melhores, portanto quando nós temos contrações de músculos é porque temos falta de magnésio, então ao darmos o magnésio vamos fazer com que o músculo esteja melhor e muitas vezes também evitamos a dor, não é? Depois temos o resveratrol, que é um antioxidante por excelência. Está contido no vinho tinto, está contido na uva no seu todo, desde a grainha até à casca da uva, não é? Pronto, e depois temos várias vitaminas B, vitaminas antioxidantes, a vitamina C, a vitamina E, entre outros. Temos aqui a linha vermelha, portanto temos o Nutrastart, que são batidos com vários sabores. Temos o Burn, portanto, que é para reduzir peso, e temos o Energy. O Energy já temos com 2 sabores, portanto foi agora a novidade em Portugal, que além do berry temos também com sabor a frutos tropicais. Então, para que é que serve o Energy? Como o próprio nome indica, é para nos dar energia. Além disso, também nos dá um reforço imunológico, porque ele também tem fatores de transferência. Vai fazer com que o cansaço diminua, com que nos dê mais energia a nível de todo o organismo, tanto a nível físico como psíquico. Ele, por exemplo, tem glutamina, portanto atua a nível físico, e depois tem outras plantas que atuam a nível psíquico. Comparativamente com outras bebidas, temos a vantagem de dar muito menos calorias e não ter açúcar. Portanto, temos aqui várias vantagens do Energy relativamente, por exemplo, ao Red Bull. O Reflection é também uma novidade em Portugal. Eu, quando estudei este suplemento, fiquei verdadeiramente espantada pela sua ação. Então, o que é que ele contém? Tem L-tianina, que está contida no chá verde, mas não tem cafeína. Portanto, a L-tianina é recomendada por muitos médicos, por muitos terapeutas, para que a pessoa consiga ter um relaxamento, para que consiga dormir melhor, sem ter que ingerir outros medicamentos, não é? Que nós sabemos que às vezes têm consequências. Não é? Depois também temos a aveia verde silvestre, a avena sativa, e esta permite também que a pessoa fique mais calma e que também consiga ter uma maior concentração a nível psíquico. Aqui temos uma linha verde, o BioEFA, com CLA. Portanto, o BioEFA são ômegas, ele dá para várias áreas, desde